me levanto de manhã, eu costumo dizer ao dia, bom dia, tenha um bom dia, não é? Para que todo dia de todos transcorra da melhor maneira possível. Bem, o nosso tema de hoje, amor à vida, deixe-me renascer. Eu coloquei aí nesse primeiro slide a figura de um dos maiores cientistas das décadas de 60, 70, Gregory Bateson. Porque eu fiquei impressionada quando vi essa figura de um cientista do porte de Gregory Bateson estar enternecido segurando uma criancinha. A doutora Marlene, que eu não me canso de referir, ela sempre buscava razões de ordem científica para combater o aborto, a eutanásia, enfim, todas as coisas que agridem a vida. Porque ela dizia, nós estamos convencidos do ponto de vista espiritual de todas as razões, mas o meio materialista, e isso sempre era o que a gente encontrava na Europa, precisa de argumentos racionais, científicos, para que possam digerir aquilo e talvez mudar de conduta, de escolha. Então, como hoje eu vou trazer várias coisas do ponto de vista científico, para justificar a nossa postura contra o aborto a favor da vida, então eu trago a figura de Gregory Bateson como metáfora dessa colocação que eu quero fazer hoje aqui para vocês. Então, nesse assunto, eu vou fazer um introito fazendo o contexto do que eu quero discutir depois com vocês. E eu já estou avisando, porque pode ser que ali pelo quinto, sexto slide, vocês digam assim, mas o que isso tem a ver com o aborto e com a valorização da vida? Mas tem a ver. Então eu peço a vocês um minuto de paciência, para que eu consiga organizar esse contexto, como fez ontem o Haroldo, né? Depois vai comendo um mingau quente pelas bordas, então eu quero colocar o assunto dentro de um contexto. Porque, por exemplo, como veterinária, eu às vezes faço participação em eventos que defendem a vida dos animais, em espetáculos de diversão pública, em rodeio, em uso de animais em circo, e sempre eu costumo dizer, esse não é um fato isolado, mas está dentro de um contexto. O aborto também não é um evento isolado, ele está dentro de um contexto. Então, primeiro eu quero elaborar esse contexto, para depois fechar o foco e falar especificamente sobre o aborto. Então, vamos lá. Eu quero falar primeiro para vocês como a nossa tecnologia, como a nossa ciência está avançada. Por exemplo, a tecnologia espacial. O homem foi à Lua há mais de 40 anos, hoje nós temos sonda aí em vários locais do espaço, telescópio Hubble e tantas coisas, né? A tecnologia também, ela está nas modernas construções civis. Por exemplo, lá em Dubai, olha esse prédio que fizeram tombado, né? Isso é um verdadeiro assinte, um verdadeiro instrumento que o homem usa para demonstrar o poder que ele tem em usar a tecnologia. A tecnologia para vencer as grandes distâncias. Hoje, em vários países, tem esse trem-bala, aviões supersônicos. Então, é uma coisa impressionante, a gente se admira. A tecnologia na medicina. Hoje se fazem cirurgias por teleconferência. Então, um médico que seja especialista num determinado setor, esteja em outro país, através de teleconferência, ele participa da cirurgia. As próteses hoje, ortopédicas, elas fazem com que o indivíduo, às vezes, se desempenhe de maneira mais efetiva do que antes. Por exemplo, esse indivíduo com as próteses nas duas pernas, ele corre em maior velocidade do que corria com as próprias pernas. A tecnologia na comunicação. Hoje, nós estamos ligados com o mundo todo, como é o caso deste momento em que o Congresso está sendo transmitido para o mundo todo, né? Por conta da tecnologia da comunicação. Então, nós vivemos desse jeito. A tecnologia em busca das partículas subatômicas. Então, lá na Europa, o CERN, Conselho Europeu para a Pesquisa Nuclear, maior laboratório de física de partículas do mundo,
localizado na fronteira franco-suíça. Então, esse CERN, o que ele fez? Lá por 2011, 2012, anunciou a descoberta de uma partícula subatômica, que é o bóson de Higgs. Então, esse bóson de Higgs, a gente começou a ver o que era, e eu acabei deduzindo uma coisa que eu quero ver se vocês concordam comigo. Eu acho que essa tal do bóson de Higgs e outras descobertas, elas vão acabar unindo a ciência atual com as informações do Espiritismo. Olha, Espiritismo, vamos citar o Livro dos Espíritos, primeira edição, 1857. Vocês querem ver? Olha, o que é o bóson de Higgs? Então a ciência diz assim: uma força invisível, conhecida pelos cientistas como campo de força de Higgs. Higgs é o nome de um cientista, de um físico. Formou-se junto de partículas associadas, os bósons de Higgs, transferindo massa para outras partículas fundamentais. Continua o texto. Se não fosse pela massa, pelo fato das partículas estarem aglutinadas e terem peso, se não fosse pela massa, todas as partículas fundamentais que compõem os átomos e os seres viajariam pelo cosmos na velocidade da luz, e o universo, como conhecemos hoje, não seria agrupado em matéria. Vocês querem ver o que tem no Livro dos Espíritos, na questão 27? Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. A gravidade age sobre a matéria porque a matéria tem massa. Ora, o Livro dos Espíritos não está falando do bóson de Higgs, não é? Então, seriam as partículas subatômicas que compõem o fluido cósmico universal. Esse é só uma curiosidade de como os avanços tecnológicos da ciência estão chegando à realidade do espírito. Isso vai acontecer e não vai demorar muito. Bem, mas vamos ver o outro lado da nossa vivência de hoje. Vivemos graves questões sociais. Ontem, ainda aqui nos bastidores, eu conversava com o César a respeito dos problemas sociais graves que nós estamos vivendo em todo o planeta. Então, a fome, a miséria, o terrorismo, guerras, conflitos, a todo momento, como disse ontem o Haroldo, ou a mídia exagerando ou não exagerando, nós só temos notícias dessas desgraças. Não é verdade? Bem, a questão dos refugiados é outra questão social que hoje nos atormenta, não é? A figura desse menininho aí de 3 anos morto na praia, eu fiquei uma semana com essa imagem, dava vontade de ir lá e pegar ele no colo, levar para casa, pôr numa caminha quente. São questões sociais muito graves que nós estamos vivendo. Além de questões sociais, nós estamos vivendo questões morais muito graves. A questão do aborto, que nós vamos focalizar hoje mais de perto. A questão da eutanásia neonatal na Holanda. Na Holanda, no ano 2000, nasceu uma menininha de nome Ana. Ela nasceu com malformação no cérebro e na coluna vertebral. Ela tinha também fenda no palato, tinha várias malformações. Depois de um mês, os pais pediram judicialmente a eutanásia da Ana. Apesar de ter havido um questionamento social, um debate pela mídia, o juizado autorizou e a Ana foi eutanasiada pelo seu próprio médico, Dr. Eduardo Verhagen, que é o chefe do serviço de pediatria do principal hospital universitário lá da Holanda. Esse modelo dele abriu um precedente jurídico para que isso acontecesse outras vezes. Então é assim, na Holanda, e esse modelo já está contaminando outros países, como é o caso da Alemanha, nasce uma criança com algum defeito, com alguma coisa, os pais pedem judicialmente a eutanásia da criança, vão os paramédicos na sua casa e eutanasiam a criança, né? Então diz o Dr. Verhagen, que defende esse modelo,
Ele fala que é um modelo de preservação da qualidade de vida, porque acaba com o sofrimento da criança. Então ele acha que na Holanda deverão acontecer por ano cerca de 15 casos e no mundo todo cerca de 600 casos. E ele chama isso de procedimento humanitário, né? Então, a eutanásia neonatal é um grave problema moral que nós atravessamos hoje. Como eu disse ontem aqui na parte das entrevistas, das perguntas, na Suíça existem clínicas de suicídio assistido. Então, como eu já comentei isso ontem, eu não vou me estender. E depois, a questão da utilização das células tronco embrionárias. No Brasil e em vários países do mundo, existem milhares de embriõezinhos congelados que foram utilizados para fertilização in vitro e que estão lá aguardando não fazer o quê? Então não se sabe se deixa lá, se doa esses embriões para casais que não têm filhos e tentam a viabilização dos embriões, ou se joga a pia abaixo. Então é um horror. Um dia eu fiz uma palestra lá em São Paulo, e no intervalo, quando a gente estava tomando café, eu citei isso e alguém comentou que a sobrinha dela tinha feito um tratamento de fertilização in vitro, tinha se submetido a um tratamento hormonal, tomou uma carga hormonal absurda, e ela teve na sua ovulação 22 óvulos, sendo que a gente ovula um óvulo por mês. Ela ovulou 22 óvulos. Eles coletaram esses 22 óvulos, usaram 2, e eu falei, o que fizeram com os outros 20? Ah, não sei, deve estar congelado lá. Então, a própria legislação, ela não limita o uso de óvulos. Por exemplo, se quer usar 2, então se faça algum procedimento que tenham 2 óvulos ou 1 óvulo. Não. Pega 22, usa 2 e fica os outros 20 já fertilizados como embriões, congelados lá e não se sabe o que fazer. Então é um grande problema moral que nós temos o que fazer com esses embriões congelados. O pessoal materialista, utilitarista, quer usar esses embriões para retirar deles células e utilizar na eventual tratamento de algumas afecções, né? Mas para isso tem que destruir o embrião. Então é um outro tipo de aborto. Bem, e não é de hoje que nós temos essas questões morais. Leon Denis, no seu livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, cuja primeira edição é de 1908, ele diz assim: as instituições humanas nada ensinam a respeito do que mais precisamos saber. A ciência analisa o mundo exterior. Depois, Emmanuel, no prefácio de Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, cuja primeira edição é de 1946, diz assim: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, gregos e romanos de épocas recuadas. Quem de nós ainda não está à beira do sepulcro, na possibilidade do desencarne, e ainda não tem os seus receios, né? E depois também um cientista, neurocientista, Steven Rose, autor do livro Cérebro Consciente, 1984, ele diz assim: alguma coisa está errada na nossa sociedade, porque o homem vai à lua, mas não consegue educar seus filhos. Então nós estamos na frente à vivência de graves problemas morais. Então, eu pergunto, qual é o nosso problema? Qual é o problema da humanidade? E eu coloco aqui uma metáfora: as galinhas da chácara do meu avô. Então, o meu avô, lá na minha cidade, ele morava numa chácara pequena, que era limitada por 2 rios. De um lado, o Rio Verde, que era maior, e do outro lado, o Rio Doce, que era menor. O Rio Doce era onde a gente nadava, tinha umas goiabeiras plantadas na beirada. Eu e os meus primos, a gente subia na goiabeira, chacoalhava lá, outros ficavam lá embaixo pegando as goiabas, e era aquela farra. Acontece que a cerca que limitava a chácara do meu avô com a outra chácara era bem baixinha. O meu avô criava galinhas que viviam por ali, e as galinhas, elas não voam altos voos, mas elas dão aquela voadinha. E elas faziam assim, tchuc, e pulavam a cerca para o outro lado. Então recomendaram ao meu avô que, para que isso não acontecesse, ele cortasse
a ponta das penas de um lado só da asa, de uma asa só. Com isso, as duas asas ficavam desequilibradas e ela não conseguia nem dar aquele pequeno voo. Então, eu acho que nós estamos exatamente correspondendo a essa metáfora que eu estou mostrando para vocês. As galinhas da chácara do meu avô com as asas desequilibradas. A asa do nosso intelecto é bem desenvolvida e a asa da moral menos desenvolvida. Por isso que na nossa transcendência, na busca da nossa espiritualidade, nós, enquanto humanidade, ainda temos muita dificuldade. Bem, vamos tratar do que seja essa tal de moral aqui no nosso contexto. Vamos ao Livro dos Espíritos, questão 629. Kardec pergunta, que definição se pode dar à moral? Porque alguns dizem assim, a moral depende da geografia. Aqui tem casamento monogâmico, mas tem países em que o casamento é poligâmico. Outros dizem assim, a moral é temporal, porque agora é assim, mas antigamente era de outro jeito. A moral, no nosso contexto, ela não tem a ver nem com espaço nem com tempo. Olha o que dizem os Espíritos a respeito do conceito de moral. Livro dos Espíritos. Resposta. Moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Toda a lei de Deus está baseada neste princípio moral. O exercício do bem e para o bem de todos. Adiantando já o meu foco sobre o aborto, eu pergunto, quando se pratica um aborto, está se praticando bem e para o bem de todos? Às vezes, de maneira equivocada, procura-se livrar a mãe de uma gravidez indesejada. Então, nessa visão equivocada, a prática do aborto objetivaria o bem para essa criatura. É uma visão totalmente equivocada. Mas em relação ao feto, ao embrião, alguém perguntou para ele se ele quer ser assassinado, se ele quer ser morto, se ele quer ser descartado? Então, por princípio, da resposta da questão 629, qualquer uma dessas práticas, aborto, eutanásia, uso de células tronco-embrionárias, suicídio assistido, são todas práticas que contrariam a nossa moral evangélica, porque não visam o bem e para o bem de todos. Vamos ver como a nossa doutrina valoriza o exercício da moral. Na Revista Espírita de Kardec, do ano de 1859, página 197, está escrito assim, olha. O objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas não é apenas a pesquisa dos princípios da ciência espírita. Ela vai mais longe. Estuda também as suas consequências morais, pois é principalmente nestas que está a sua verdadeira utilidade. Eu sou absolutamente fascinada pela estrutura da nossa doutrina espírita. É a única doutrina que tem esse alicerce tríplice. A ciência como estrutura básica, de observação racional do fenômeno, do exercício da lógica. Aí você pega a informação, e como veterinário eu vou me permitir o termo, você fica ruminando qual é o significado daquela informação. Em virtude disso, você escolhe ter esta atitude ou aquela atitude. Então eu vou ser a favor do aborto ou contra o aborto, a favor da eutanásia ou contra a eutanásia. É o desempenho do livre-arbítrio na função moral da nossa doutrina. Então, eu acabei fazendo todo esse introito, porque o exercício do nosso livre-arbítrio é que vai decidir a nossa postura em relação ao aborto. Bom, ainda não terminei essa questão da moral. No Livro dos Médiuns, eu adoro essa questão 303. Olha o que está escrito lá. O objetivo da doutrina espírita é o aperfeiçoamento moral da humanidade. Mas isso é uma coisa extraordinária. O que nós podemos entender por exercício moral, aperfeiçoamento moral da humanidade? O exercício do livre-arbítrio, lembra da 629? O exercício do bem, qual é a continuação? E para o bem de todos. Esse é o exercício do nosso livre-arbítrio em função da moral. E toda a estrutura da doutrina
científica e depois filosófica, visa o aperfeiçoamento moral da humanidade. Ou seja, com todo esse arcabouço da informação e da reflexão filosófica, você ter condições racionais e de exercício da lógica de escolher o bem e para o bem de todos. Não está feita a lição, como é que se diz? Não está feita a receita de bolo para a nossa vivência? Não é? Por isso é que eu coloquei no início o Gregory Bateson como cientista, acolhendo o bebezinho no colo, porque a ciência tem que se debruçar sobre o conhecimento e extrair dele o significado e, consequentemente, poder escolher o bem e para o bem de todos. Bem, então, outra questão do Livro dos Espíritos que eu acho muito interessante, 780A. Kardec pergunta: como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Porque nós, de modo geral, buscamos apenas o progresso intelectual, mas é ele que vai nos conduzir ao progresso moral. Olha a resposta. Resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. Ou seja, fazer o exercício do livre-arbítrio na questão moral. Vou repetir: buscando o bem, qual é a sequência? E para o bem de todos, né? Bom, a doutora Marlene Nobre, nesse livro Clamor da Vida, que é um exercício da reflexão a favor da vida contra o aborto, ela diz assim, sobre o aborto intencional: a Segunda Guerra Mundial, que demorou 6 anos, de 39 a 45, teria matado 50 milhões de pessoas. Existem muitas referências de que por ano no mundo sejam realizados 60 milhões de abortos. Ou seja, em um ano matam-se mais criancinhas no ventre materno do que a Segunda Guerra Mundial matou em 6 anos. Ela coloca essa informação sob dúvida, mas eu trouxe porque eu achei uma outra referência, esse artigo, Aborto no Brasil, Mortes em Silêncio, que traz um dado bem parecido. Ele diz assim: segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo, 87 milhões das gestações são indesejadas por ano. E dessas gestações indesejadas, 46 a 55 milhões resultam em abortos. Então, é um dado que bate com o dado anterior citado pela doutora Marlene, né? Então, por dia, segundo esse artigo, são realizados no mundo 126 mil abortos, o que corresponde a um aborto a cada 24 segundos. Eu fico me perguntando como o plano espiritual superior pode nos ajudar aqui, pobres mortais, que praticam a cada 24 segundos um aborto. Que condições vibratórias nós temos enquanto humanidade de receber auxílio do plano espiritual maior, não é? Porque é necessário que a gente tenha condições de receber todo o auxílio que nós queremos do plano espiritual superior. Isso corresponde ainda, esses 126 mil abortos por dia, corresponderiam a se executar no mesmo dia 1/4 da população brasileira, ou toda a população da Itália, da Espanha ou da Argentina. Ou seja, o problema é muito grave. Um aborto já seria um problema gravíssimo, imagina 1 a cada 24 segundos no mundo inteiro. 78% dos abortos ocorrem em países em desenvolvimento. Hoje eu não sei não, porque em todos os países chamados do primeiro mundo, Europa, Estados Unidos, as leis, porque ele diz todas as leis fundamentais da física que são conhecidas hoje, a gravitacional, eletromagnética, nuclear fraca e nuclear forte, não explicam a manifestação da vida.
Disse ele, pelo contrário, a manifestação da vida contraria a lei da entropia, que é a segunda lei da termodinâmica. Como eu não sou do ramo, eu liguei para minha irmã caçula, que é engenheira eletrônica, com especialização em telefonia. É aquela outra raça de gente, né? Nós que somos aqui do plano mais dos normais, então a gente fala que esse povo é de outra raça. Eu disse, Tereza, me explica em termos bem simples o que é essa tal de entropia. Ela me explicou e eu entendi assim. Ela me disse, olha, quando existe concentração de energia num determinado local, por exemplo, tem uma bomba, e essa bomba explode, esse quantum de energia aqui vai para lugares que tem menos energia do que tinha a bomba. E ao acontecer isso, existe uma desorganização da matéria. Eu falei, então eu entendi, aquela bagunça que acontece lá em casa, a culpada é a entropia. Porque não é assim, a gente arruma a casa direitinho, chega no meio do dia, vem as crianças da escola, o que acontece? Tem um tênis na porta, tem a mochila no outro lugar, tem o casaco aqui, desorganizou a matéria porque aquela energia das crianças, dos jovens, que é maior do que a nossa, veio para a nossa casa que tem menos energia e desorganizou a matéria. Isso é a bagunça. Bom, então por que a manifestação da vida contraria essa lei? Porque quando existe a célula ovo, o chamado zigoto, ele tem um quantum de energia, ele vai se multiplicando, e esse quantum de energia vai se multiplicando, vai se repetindo. Se bem que o embrião dos mamíferos tem a fonte de recebimento de energia por meio da placenta. Mas, enfim, a energia vai se repetindo e existe uma organização da matéria e não uma desorganização. Então, disse o Schrödinger, olha, os físicos, e a física é a ciência fundamental, não explica a vida, ninguém sabe o que é a vida. Bom, 50 anos depois, acabaram se reunindo no mesmo lugar os maiores cientistas do mundo para tentar explicar o que é a vida. E fizeram um livro chamado O que é a Vida, meu marido comprou, me levou para casa, eu fiquei alucinada para ler esse livro, li assim, uma página atrás da outra, não tem uma frase explicando o que é a vida. Todos começaram a dizer como a vida se manifestaria do ponto de vista da anentropia, contrariando a segunda lei da termodinâmica. Bom, quando a gente fala isso da vida, eu me lembrei de trazer esse dado. Olha, as primeiras formas de vida, segundo a National Geographic, apareceram sob a forma de ainda na chamada biologia dos fractais, que é o seguinte, olha, na década de 70, estabeleceu-se, quem fala isso é Paul MacLean, no livro O Cérebro Trino em Evolução. Então, eles repararam, vários cientistas, que a natureza tem vários modelos que se repetem em vários organismos. Por exemplo, o modelo de árvore. Então, tem o tronco, vai se dividindo em ramos cada vez mais finos, e cada vez alcançando uma amplitude maior. Esse modelo de árvore, nós temos na nossa árvore brônquica, na nossa árvore arterial e em outros lugares. Por exemplo, o modelo espiralado. Existem nos caracóis, existem vários frutos, como é o caso do fruto do pinheiro. Então, existem alguns modelos. Esse modelo de construção do nosso corpo físico em células, ele tem esse modelo aí que foi criado há 3,8 bilhões de anos. Então é um modelo fractal. A célula no seu modelo original ela é ovoide, tem uma membrana, tem um gel lá dentro com uma porção de coisinhas. Então quando nós praticamos um aborto, ou de qualquer outra forma, nós agredimos a vida, nós estamos destruindo um projeto que tem 3,8 bilhões de anos. Olha a nossa responsabilidade. Bem, então, o Dr. Bruce Lipton, nesse livro A Biologia da Crença, ele confirma isso, porque ele diz assim, as células procariontes, que são essas sem núcleo, executam os mesmos processos biológicos que as células normais. As células mais complexas, os eucariontes, que têm núcleo e mitocôndrias, ingerem, digerem, respiram, excretam e reagem a estímulos do meio. Ou seja, esse modelo fractal é que nós utilizamos na construção do nosso próprio corpo físico.
Também a doutora Candice Pert, recentemente desencarnada, ela diz assim, nesses 2 livros que eu estou citando: simples criaturas unicelulares, como é o caso dessa ameba, têm os mesmos substratos bioquímicos para emoções, como endorfinas e receptores opioides, que nós, seres humanos. Então, nós achamos que nós, seres humanos, somos uma coisa assim muito diferente. Não. Toda a nossa organização já está estruturada nesse modelo fractal que tem 3,8 bilhões de anos. Bom, afinal, quando o embrião humano pode ser considerado um ser humano? Porque quando nós vemos coisas assim, quando se discute a utilização, por exemplo, de células tronco embrionárias, tem essa fala da doutora Maiana Zates, que é uma geneticista das mais consideradas no meio acadêmico aqui no Brasil. Numa entrevista ela disse assim: quando nós falamos de embriões, e ela quer tirar as células desses embriões, que por isso são mortos. Quando nós falamos em embriões, muita gente acha que nós estamos nos referindo a fetos com perninhas e bracinhos, mas nos referimos a montinhos de células menores que a cabeça de um alfinete. Há embriões que têm um potencial de vida baixíssimo, porque estão congelados, né? Então, vamos atrás de alguns especialistas para definir isso. Mas antes a gente pode perguntar, olha, será que um ser humano se reconhece pelo número de células? Será que esse ser humano aqui, adulto, ele é mais ser humano do que essa criancinha magrinha? Não é? Então, como é que a gente pergunta? Quando o zigoto, ou seja, ambos já tiveram uma célula só. Então, como é que a gente fica com essa pergunta? Quando é que um embrião humano pode ser considerado um ser humano? Então, vamos ao Tratado de Embriologia Humana, de Muriperçu, que está em todas as faculdades de medicina e das faculdades de ciências da saúde. E eles dizem assim: o desenvolvimento humano é um processo contínuo que começa quando o ovócito de uma mulher é fertilizado por espermatozoide de um homem. Forma-se uma célula ovo, chamada zigoto, e a partir daí vai se desenvolvendo até constituir totalmente o ser humano. Bate totalmente com o que está escrito no Livro dos Espíritos, item 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Atrás dessa pergunta tem uma outra, porque se Kardec está perguntando a que momento a alma se une ao corpo, e a resposta, a união começa na concepção, ele já está dizendo que o corpo do ser humano é o zigoto, não é? Que é feito na concepção, a primeira célula, a célula ovo. Então, nós temos que já admitir que o ser humano é um ser humano desde o zigoto, desde a primeira célula, desde a célula ovo. Bom, então nós caímos no conceito de contínuo, como sempre referia a doutora Marlene. Esse contínuo tem que ser respeitado na vida. Zigoto, embrião, feto, criança, jovem, adulto, idoso. Em qualquer momento o ser humano é ser humano, né? Nesse contínuo. O Schrödinger, que é aquele físico lá de Dublin, ele dizia assim: o zigoto já carrega em sua estrutura todo o padrão tetradimensional do indivíduo. É o projeto do novo ser. Eu fiquei pensando por que o Schrödinger falou em padrão tetradimensional. Porque aqui no nosso conhecimento rotineiro, a gente conhece 3 dimensões, né? Então seria tridimensional. Ele põe tetradimensional. Porque ele já considera que a vida é uma outra coisa, é um metasistema que está fora de tudo que a física conhece na organização tridimensional. Eu não estou dizendo que a ciência está a caminho da descoberta do espírito, né? Isso vai acontecer logo, logo, já está chegando. Então o zigoto, eu repito, é uma testemunha silenciosa de uma evolução de 3,8 bilhões de anos. Bom, essa senhora Moliard, presidente da Organização Nacional das Mulheres nos Estados Unidos, numa entrevista à revista Isto É, aqui em 89, ela disse assim: não vou descansar até que esse direito ao aborto fique consolidado.
ou fala, ou refere o embrião como aquilo, nós estamos coisificando o embrião. Então o embrião não é mais um ser humano, é uma coisa. São algumas colheradas de células, é um montinho de qualquer coisa que você descarta sem a menor responsabilidade, né? Então, a doutora Marlene Nobre, que eu não canso de citar, ela sempre falava nos paradigmas vigentes na nossa sociedade, especialmente nesses 2 livros, O Clamor da Vida e A Vida contra o Aborto. Ela fala na corrente utilitarista. Por exemplo, a doutora Mariana Zates, que eu acabei de citar, ela é dessa corrente utilitarista, porque ela quer utilizar, para resolver um problema agora, as células do embrião. Isso implica numa questão moral grave que é desconsiderada. A qualidade de vida é considerada antes da dignidade da vida. O conceito de pessoa não se aplica nem a embriões, nem a recém-nascidos deficientes, nem a pacientes terminais, do ponto de vista jurídico, né? Depois ela fala, a doutora Marlene, na corrente personalista. Então, essa corrente personalista, ela já impõe respeito à vida em todo o contínuo, ou seja, desde o zigoto até o indivíduo idoso. E confere o conceito de pessoa a todo ser humano desde o zigoto, ainda que não tenha desenvolvido suas potencialidades, é o caso do embrião, do feto, do recém-nascido, ou que as tenha perdido. É o caso de idosos com demência grave e também de qualquer tipo de pessoa em estados comatosos. E ela acrescenta um adjetivo ainda na corrente personalista espírita, porque dizia ela, nós como espíritas, nós temos uma responsabilidade sobre isso, porque além de toda a consideração do ponto de vista social e jurídico, nós temos também a visão espírita de que o espírito está num processo encarnatório, cumprindo etapas, e todos os envolvidos também têm as suas responsabilidades no exercício daquela encarnação. Então ela chamava a responsabilidade nossa para adjetivar essa corrente personalista. Bem, eu recomendo essas 2 revistas, a Revista Internacional de Espiritismo, tem uma, do que eu tinha em casa para consultar e do que eu procurei, esse número fala sobre o aborto, e essa revista Saúde e Espiritualidade, que é da Associação Médico Espírita do Brasil, esse número é todo dedicado à questão do aborto. Eu vou especificar para vocês os capítulos, porque esse número é imperdível. Olha, moção de repúdio à posição do Conselho Federal de Medicina. Esse artigo é escrito pela doutora Marlene. O Conselho Federal de Medicina, em 2012, aprovou o aborto indesejável pela mulher até o 3º mês de vida, aproximadamente até 12 semanas, e também nos casos de deficiências. Como pode um Conselho Federal de Medicina aprovar um abortamento, sendo que no juramento do médico, no dia da sua formatura, no juramento de Hipócrates, o primeiro item é não causar dano? Como pode um Conselho Federal autorizar o assassínio de criancinhas dentro do útero materno, se ele jurou não causar dano, não é? Então é assim, o embrião, o feto não é considerado, porque esse conselho certamente está na corrente utilitarista e não na corrente personalista. Olha o outro capítulo. Aborto prevenção, Dr. Laércio Furlan. Consequências psicológicas pós-aborto, são 2 psiquiatras, Dr. Sérgio Lopes e Flávio Brown. Porque depois existe a culpa, o remorso, a insônia, a depressão, o suicídio. Hoje existem na Europa, diz esse artigo, ONGs que tratam de mulheres que abortaram, porque ninguém suporta viver com um peso desse na sua própria consciência. Aborto como política de controle populacional, Dr. Jorge Dair, lá da AME de Goiânia. Visão espírita sobre aborto, Dr. Gilson, é aquele que eu citei ontem, né? E aborto e bioética, Dr. Zé Roberto, lá de Vitória. Depois, razões jurídicas, médicas e espirituais contra o abortamento, Dr. Weimar, que é jurista. Vida intrauterina e psiquismo fetal, o Beto, lá de Campina Grande.
Paradoxo ético, calamidade espiritual, aborto em questão, Dr. Paulo Batistuta. Depois, a vida contra o aborto, doutora Marlene. E, finalmente, o aborto como questão de saúde pública, doutor Décio. Ou seja, a fina flor da Associação Médico Espírita do Brasil Internacional, tá? Cada um com um artigo nessa revista, e a consulta dela é absolutamente imperdível em relação a esse tema, e eu não tenho tempo para comentar sobre eles. A doutora Marlene, representando as AMES, a Federação Espírita Brasileira, com o Nestor Massotti, e a ABRAME, Associação Brasileira de Magistrados Espíritas, foram a Brasília levar documento contra o aborto a favor da vida, né? Levaram uma carta de princípios que foi extraída do Congresso da Associação Médico Espírita, o Medinesp, no ano de 2005. Ou seja, existe muita gente se manifestando e trabalhando a favor da vida. É o caso desses obstetras brasileiros também, que fizeram um manifesto na mídia, dizendo que o abortamento induzido significa a eliminação de uma pessoa biologicamente viva. Porque a maior parte do pessoal é assim. Eu recomendo também, não é da minha área falar sobre a parte jurídica, mas eu recomendo esse livro, Direito Fundamental à Vida, é do Dr. Ives Gandra da Silva Martins. Tem uma porção de gente aí, boa também, falando do ponto de vista jurídico. Na apresentação do livro ele diz assim: esse livro quer provar, científica e juridicamente, que a vida do ser humano começa na concepção, ou seja, na união do espermatozoide com o óvulo formando o zigoto. Então, essa corrente jurídica também é personalista. E nós precisamos nos unir, os gatos pingados que somos, para termos uma força, né, para poder exercer o nosso direito de opinar a respeito dessa questão tão importante que é a valorização da vida. Bom, outra coisa também, os abortistas defendem que a mulher tem direito ao próprio corpo, como se o embrião fosse um pedaço do seu corpo que ela não quer e vai descartar. Então a doutora Marlene pergunta nos seus livros, o embrião ou o feto é parte do corpo da mãe? Então, a resposta que nós temos é absolutamente negativa, não. Ele tem uma individualidade, uma personalidade próprias, do ponto de vista genético, imunológico, morfológico e sensorial e psicológica. Então, eu não vou poder discriminar cada um deles, mas eu vou já para o psiquismo fetal e contar algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o Dr. Anthony de Casper, americano, ele propôs uma pesquisa para mulheres gestantes, que 5 semanas antes da gestação, contasse para o seu bebezinho, que está dentro do útero materno, uma história com alguns momentos de grandes emoções. Depois de nascido esse bebezinho, depois de alguns dias, eles puseram uma chupetinha na boquinha do bebezinho com um eletrodo que fazia um gráfico. E puseram também outros bebezinhos que não tinham ouvido a história ainda dentro do útero da mãe. E a conclusão do trabalho foi significativa. Os bebezinhos que já tinham ouvido a história no ventre da mãe, quando se antecipavam os momentos de grande emoção, eles aumentavam a frequência das chupadinhas da chupetinha, e o gráfico já acusava. Então isso está demonstrando, cientificamente, que o psiquismo dos bebezinhos, particularmente a partir do 6º mês, as pesquisas, a maior parte das pesquisas é feita a partir do 6º mês de vida intrauterina, mas certamente desde o zigoto, como o espírito está lá, já existe psiquismo, né? Então, existem referências científicas do psiquismo fetal. A doutora Marlene também, nesse livro, A Vida contra o Aborto, ela fala dos trabalhos da doutora Alessandra Piontelli. A doutora Alessandra é psiquiatra e ela fez muitos trabalhos com gestantes, observando o ultrassom e vendo o comportamento dos bebezinhos, especialmente em gestações gemelares. E ela chegava a dizer, por exemplo, num caso em que era um menininho e uma menininha, ela percebeu que o menininho era todo quietinho, era retraído, e a menininha não, toda agitada, o tempo todo, cutucava o irmãozinho. E ela chegou a dizer para a mãe, olha, a menina vai ter um temperamento agitado, acelerado, e ele vai ter um temperamento calminho, o que depois de nascido se confirmou. Então, todo o trabalho da doutora Piontelli é muito interessante, porque ela já antevia
o tipo de personalidade dos bebezinhos, analisando o comportamento deles dentro do útero da mãe. Também a doutora Marlene cita o trabalho da doutora Miriam Seger. Ela tem vários livros, um deles é Palavras para Nascer. A doutora Miriam, ela é psiquiatra de recém-nascidos. Então, quando um recém-nascido apresenta um comportamento difícil, por exemplo, bebezinhos que não querem se alimentar ou que choram o tempo todo, ela vai analisando o que está acontecendo do ponto de vista psíquico. E ela recebeu o caso de uma menininha chamada Leia. A Leia não queria se alimentar nem no peito da mãe, nem mamadeira, nem nada. Quando era forçada a se alimentar através de sonda, ela regurgitava tudo imediatamente. A doutora Miriam começou a perguntar e levantou o caso. A Leia era gêmea de uma outra menininha. Acontece que essa outra menininha tinha graves malformações. Quando começaram a fazer ultrassom, os médicos perceberam que essa bebezinha, irmãzinha da Leia, ela não iria ter a possibilidade de viver muito. Então, admitiram a possibilidade de eutanasiar a criança dentro do útero materno antes de nascer, porque aí já nascia morta. Parece assim, nascendo mortinha, mesmo que eu tenha matado a criança, tudo bem, do que nascer viva e depois ela mesma morreu ou fazer eutanásia pós-nascimento, né? Então, eutanasiaram a irmãzinha da Leia dentro do útero 15 dias antes do nascimento. Quando a bebezinha nasceu, você imagina, ela está lá dentro do útero junto com a sua irmãzinha. Mata a irmãzinha dela. O psiquismo dela já está fervendo, né? Como é que essa bebezinha vai conviver com a irmãzinha morta ali mais 15 dias? Quando ela nasceu, ela estava totalmente traumatizada. Tá bom. Quando a bebezinha nasceu, ela estava totalmente traumatizada e não queria se alimentar. A doutora Miriam fez um trabalho de conversar com ela telepaticamente, de acariciar e de dizer muitas coisas, de induzi-la ao perdão para a mãe e tudo, até que ela conseguisse, gota a gota, voltar a se alimentar. Isso mostra, portanto, a atividade do psiquismo fetal. Então, eu recomendo esses livros da doutora Marlene, porque tem histórias fantásticas, muitas histórias mesmo. Bom, vamos mais um pouquinho, nosso tempo já está aumentando. A doutora Marlene cita nos seus livros ciladas do mapeamento genético, porque hoje é assim. Quando nasceram as minhas filhas, e eu tenho 4 filhas, elas estão entre 40 e 50 anos. Não tinha ultrassom, né? Então, depois que nascia, a gente sabia se era menino ou menina, e do jeito que era. Hoje em dia, quando eu acompanho o ultrassom da gestação das minhas filhas, eu fico absolutamente surpresa, porque eu acompanhei uma ultrassom de uma gestação, e o médico falava assim, vamos ver o palato, vamos ver o corpo caloso, vamos ver o orifício anal, vamos ver não sei o que. Eu falei, eu ainda brinquei com ele e disse, meu Deus, isso é uma verdadeira invasão de privacidade, né? Porque assim o bebezinho está lá, hoje através desses recursos visuais, você fica sabendo detalhes mínimos do bebezinho. Então é assim, tem algum defeitinho, já desde o primeiro ultrassom, o que o médico faz, que é da corrente utilitarista? Ah, mas a senhora vai ficar com esse feto assim, que tal abortar? Já induz o abortamento. A coitada está numa situação difícil, às vezes se deixa convencer por essa sugestão, né? Bom, mas a doutora Marlene cita alguns casos, eu vou citar apenas 2. Então ela diz assim, por exemplo, Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, descobriu-se depois, analisando outros membros da família, que ele devia ter a síndrome de Marfan, que é a mutação do cromossoma 15, com várias alterações morfológicas, com afecções no rim, nos pulmões e muitas outras coisas. Ora, se logo no começo agora, o Abraham Lincoln fosse nascer agora, e lá no seu ultrassom, nos exames todos, detectasse o quê? Tem síndrome de Marfan, mutação do cromossoma 15, não é melhor pôr essa criancinha para fora? Né? Então não teríamos o Abraham Lincoln. Outro caso que a doutora Marlene cita é do Frederic Chopin. Então, ele foi morto, quando ele morreu, correu a notícia de que ele teria morrido por tuberculose. Mas depois, analisando bem o caso dele, os médicos acham que ele morreu de fibrose cística, que é uma doença genética ligada ao cromossoma 7.
então ele teria alterações pulmonares, alterações no fígado e muitas outras coisas. Então também seria o caso de abortamento do Chopin, que tinha graves alterações do cromossoma 5. Beethoven também, né? Tem-se o caso de que um professor de genética chegou na classe e disse assim: olha, tem uma mãe que tem um problema sério, ela já teve 3 filhos, todos com problemas, o pai é alcoólatra, a mãe é tuberculosa, ou coisa parecida, e está grávida novamente. O que vocês recomendam? 90% da classe recomendou aborto. Então o professor disse: vocês acabaram de matar Beethoven, né? Então é assim, quem sabe a potencialidade que traz aquele espírito no seu processo encarnatório. E nós temos que respeitar isso, é claro. Bem, e o anencéfalo, né? Eu fui com a doutora Marlene no Supremo Tribunal Federal em setembro de 2008, fazer uma exposição para os senhores ministros, o que era, eu falei, qual é a formação do cérebro do anencéfalo. Porque quando você fala anencéfalo, e encéfalo, segundo a literatura, a terminologia anatômica internacional, é o conjunto de massa neural que você tem dentro da cavidade craniana. Como o prefixo A ou AN é negativo, quando você fala anencéfalo, qual é o conceito do que você está dizendo através desse termo? A cabeça é oca, não tem nada lá dentro. Mentira, tem. Então o chamado anencéfalo não é anencéfalo. Ele tem pelo menos as partes mais baixas de todo o cérebro, ele só não tem a parte terminal aqui em cima, relacionada ao córtex cerebral. E cada caso é um caso. Então isso que eu fui lá falar para os ministros. E a doutora Marlene também fez uma exposição. Olha, nós ouvimos tanta bobagem lá aquele dia. Eu mostro essa foto, a doutora Marlene e eu, e a Cacilda, que é a mãe daquela menininha lá de Patrocínio Paulista, que nasceu com o diagnóstico de anencefalia, ela já estava desencarnada nessa ocasião. E olha como a gente está branquinha, eu falo que nós estávamos vampirizadas lá, porque éramos poucos, né, a defender a vida, porque a maior parte das pessoas queria dizer isso. E a doutora Marlene coordenou esse livro, A Vida do Anencéfalo, editado pela Associação Médica Espírita do Brasil, que traz todas as razões pelas quais, do ponto de vista científico, nós devemos apoiar a vida do anencéfalo e contraindicar o aborto e a utilização desse feto nascido para transplante de órgãos, que é outra possibilidade também. No Livro dos Espíritos, questão 356b, existe a pergunta que Kardec faz: toda criança que sobrevive tem necessariamente um espírito encarnado? Porque como essa criança às vezes morre no útero materno ou logo depois de desencarnada, muitos espíritas perguntam: será que tem espírito nesse corpo? Olha a resposta: que seria ela sem espírito? Não seria um ser humano. E a doutora Marlene complementa, num dos exemplares da Folha Espírita: um feto que nasce sem espírito é um feto teratológico monstruoso, que não tem a configuração de um ser humano, não é? Porque desde que exista a organização de um ser humano, ele tem sim um espírito como fator organizador. Nos casos de estupro, então tem pessoas que dizem: não, mas nos casos de estupro, né, coitada da mãe, um crime não justifica outro crime. Mesmo em casos de aborto, o feto tem um direito inalienável à vida, a vida é dele. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, eu nem coloquei o texto, que é bastante forte, existe a pergunta: é crime o abortamento em qualquer fase da concepção? A resposta é absolutamente positiva: sim, o abortamento é crime em qualquer fase em que seja processada a concepção. Porque às vezes a pessoa diz: mas agora não era o momento, agora é adolescente, agora está muito idoso, agora tem pressão alta, né? Em qualquer fase, a questão 358 refere como crime. E na 359, que é a única que possibilita o exercício do abortamento quando existe grave possibilidade de óbito para a mãe em relação à vivência da gestação. Mas eu quero fazer uma homenagem a duas pessoas com as quais eu convivi,
que viveram essa situação e não abortaram. Uma delas é a minha prima Fátima, a minha irmã que está aqui vai se lembrar. Ela teve muita dificuldade nas gestações, teve vários abortos, depois conseguiu ter um filho, o Pedro. Depois do Pedro, ela já estava com, acho que 40 anos, ou 40 e poucos anos, pressão alta, ela engravidou novamente. Quando começaram a fazer os primeiros ultrassons, viram que a criança tinha síndrome de Down. Toda a família dela e os médicos fizeram uma pressão forte para que ela abortasse, porque era uma gravidez de alto risco e a criança tinha síndrome de Down. E ela firmou pé e não abortou. Ela, católica, convicta, ela levou essa gestação até quase ao fim. Aos 8 meses de gestação, o fetinho morreu, porque ele tinha também uma grave afecção cardíaca. Então, o parto foi... uma menina, e depois engravidou novamente na vigência do tratamento de quimioterapia. Então, ela tinha toda a indicação médica para o abortamento, pois ela não abortou. Ela suspendeu a quimioterapia, teve a criança, e essa criança também nasceu com síndrome de Down, e depois ela continuou o tratamento, já é desencarnada. Essa menina dela agora deve estar mocinha, com uns 15, 16 anos. Então, são duas pessoas que, apesar de, mesmo do ponto de vista da nossa visão espírita, ter, digamos, a autorização para o abortamento, elas mantiveram a gestação até o final, né? Então, são duas pessoas pelas quais eu tenho o maior respeito e presto a minha sincera homenagem. Eu estou terminando e quero citar a Madre Teresa de Calcutá. Olha o que ela diz. O aborto provocado é uma das minhas maiores cruzes. É a barbárie contra a paz do mundo. Porque se uma mãe é capaz de matar o seu filho, o que pode evitar que nós nos matemos uns aos outros, né? Então eu venho com Chico Xavier dizer o seguinte: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Este slide especialmente eu coloquei em função das pessoas, sejamos nós, familiares próximos, pessoas conhecidas, que praticaram o aborto. Não existe, como disse o Haroldo Dutra aqui, nenhuma intenção de nenhum de nós de acusar ninguém por ter feito isto ou aquilo. Qualquer ato que nós tenhamos perseguir, mas desde agora eu me sinto matriculado na Escola do Bem. Lá em São Paulo, numa palestra sobre aborto, falava Nancy Pullman, que é uma mulher extraordinária que dirige a instituição chamada Nosso Lar. O Nosso Lar trabalha com crianças e jovens que têm síndrome de Down. Então, uma pessoa da plateia perguntou para ela, e ela mesma declarou que ela não conhecia as coisas e tinha praticado um abortamento, e que ela tinha um complexo de culpa muito grande. Ela disse: olha, se perdoe, você faça o seguinte, vá trabalhar com crianças, ou com idosos, faça um trabalho meritório. Tem muita criancinha aí que precisa de um colo materno. Então, o amor que você não pôde transferir para o seu filho, faça isso agora em relação a outra criança que não tem o colo materno, não é? Então, como diz Chico Xavier, vamos começar agora e fazer um novo fim. Bom, então, terminando, eu quero dizer para vocês assim, vocês se lembram da metáfora das galinhas da chácara do meu avô? Que estavam com uma asa capengando? Olha o que eu desejo para todos nós, que a gente consiga equilibrar a asa da moralidade com a asa da intelectualidade, para que nós possamos, ao respeitar a vida, é um dos critérios principais,
nós possamos ter condições de alçar os voos da nossa transcendência, da nossa espiritualidade. Pessoal, até a próxima ocasião e muito obrigada por me ouvir aqui. Um grande abraço.